Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Temos estudado o livro de 1 Pedro. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ter a nossa aula número 3 hoje. Vamos dar continuidade ao capítulo 1. Na aula anterior, nós estávamos vendo que o apóstolo Pedro está dando ações de graças a Deus. O apóstolo Pedro está louvando a Deus pela ação de Deus de nos dar a salvação, de podemos receber o perdão dos pecados de Deus. E nas palavras de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele fala: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. O que Pedro quer dizer nesse texto falando dos profetas? Ele está dizendo que os profetas falaram sobre a vinda do Messias e a chegada da salvação na terra. Mas, especificamente, o que ele está dizendo aqui? Na verdade, ele está dizendo que os profetas do Velho Testamento estavam olhando para as profecias que o Espírito Santo revelava a eles, referente à vinda e à vida do Messias. Eles fizeram profecias falando sobre o sofrimento de Jesus na cruz, fizeram profecias falando da vitória de Jesus sendo ressuscitado por Deus, mas eles mesmos não entendiam ao certo, não entendiam muito bem o que era isso. Na verdade, a gente só consegue entender algumas coisas quando nós vivenciamos aquilo que realmente falamos. Por exemplo, você já falou do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, da vida eterna para algumas pessoas? Podemos ler na Bíblia e ver a Bíblia falando que num futuro vamos herdar um novo céu, uma nova terra, vamos estar diante do trono de Deus e isso será maravilhoso. Podemos descrever algumas coisas, mas temos dificuldade para visualizar o que nós não conhecemos. Tanto que Lucas capítulo 10, versículos 23 e 24 diz que os profetas que falaram, como Isaías, que descreveu o sofrimento de Jesus na cruz, profeta Miqueias, que falou que Jesus nasceria em Belém, que ele iria montar um jumentinho e entrar de forma vitoriosa na Terra Santa, Zacarias e tantos outros profetas que fizeram essas profecias, eles gostariam de estar vendo o que os discípulos de Jesus, na época de Jesus, estavam vendo com seus próprios olhos e ouvindo com seus próprios ouvidos. Você não gostaria, muitas vezes, de, assim como os profetas desejaram ver o que os discípulos na época de Jesus viram, também ouvir com seus próprios ouvidos as pregações, as parábolas, as mensagens de Jesus? O apóstolo Pedro está dizendo, os profetas desejaram isso. Porém, todo privilégio gera responsabilidade. Se por um lado os apóstolos, como o próprio Pedro, teve o privilégio de ver Jesus fisicamente, tocar em Jesus, ouvir em Jesus, eles também sofreram como Jesus sofreu. Eles compartilharam as bênçãos de Jesus, mas também compartilharam as consequências de serem fiéis a Deus. Então, ao longo do livro de Pedro, Pedro vai mostrar que Jesus sofreu para tornar-se o Salvador da humanidade. E você e eu, discípulos de Jesus, temos o privilégio de viver uma vida de comunhão com Jesus. Por outro lado, também vamos sofrer
porque assim como Jesus sofreu, muitas vezes sofremos por sermos fiéis a Deus, por fazermos a vontade de Jesus e do Pai. E Pedro segue o versículo 13 dizendo que só é possível você ter essa compreensão, só é possível você ter essa maturidade espiritual de entender que seguir a Jesus traz bênçãos e muitas vezes consequências, que é passar por dificuldades neste mundo, por ser fiel a Deus. Só é possível você entender isso se tiver uma mente preparada. A versão João Ferreira de Almeida, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, vai falar: nós devemos cingir os nossos entendimentos. O que é cingir o entendimento? A NVI fala de uma maneira um pouco mais clara, dizendo: estejam com a mente preparada, sejam sábios nessa esperança de salvação. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós conseguimos ver coisas que, quando éramos afastados de Deus, quando estávamos no pecado, quando estávamos ainda vivendo como pecadores não perdoados por Jesus, nós não tínhamos consciência. Então, agora, como cristão, nós estamos alertas para as coisas corretas que Deus espera de você e de mim. Portanto, nós temos esperança de salvação na vida eterna. Mas enquanto essa vida não chega, nós temos a nossa mente preparada para entender que enquanto estamos nesse mundo, muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, precisamos, com a nossa mente preparada, entender que precisamos viver de maneira santa. O que Deus quer dizer, ou o que Pedro quis dizer quando ele fala: sejam santos porque Deus é santo? Ou Deus falando para você e para mim: seja santo porque eu sou santo. Assim como o povo de Deus, cumpre a nós o dever de imitar Jesus. Jesus e Deus são santos. O povo de Deus precisa viver em santidade de vida, para honrarmos o nome de cristãos, para honrarmos o nome de discípulos de Jesus. Todo privilégio gera responsabilidades. Temos o privilégio de saber que estamos guiados por Deus, com o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Mas esse Santo Espírito quer que você e eu sejamos santos. Esse Santo Espírito quer que você e eu vivamos separados do pecado e do mundo das trevas. Continuando no versículos 17 a 23, o apóstolo Pedro fala que ninguém é obrigado a se tornar cristão. Ninguém é obrigado a se tornar filho de Deus. Mas, se escolhemos nos tornar filhos de Deus, então temos o compromisso de obedecê-lo como Pai. E não obedecer às coisas que a gente acha legal. Obedecer a Deus completamente, em todos os seus mandamentos. Se entendemos que Deus é nosso Pai, Ele nos ajuda e muitas vezes nos repreende, nos corrige, mostra o nosso erro, porque Ele nos ama, porque Ele quer que façamos o que é correto, porque Ele quer que você e eu vivamos em santidade. Deus ama e corrige os seus filhos, as suas filhas, para que deem um bom exemplo, para que andem em santidade de vida. Se você e eu não entendemos que Deus nos corrige, Deus nos repreende muitas vezes, porque Ele nos ama como um pai que ama o seu filho, como uma mãe que ama o seu filho, a sua filha, e por amá-lo o repreende, o corrige,
vamos ter uma ideia distorcida de Deus. Se não entendemos que Deus nos corrige porque nos ama, vamos ver Deus como um tirano, como alguém que está sempre pronto para nos castigar porque ele é tirano, porque ele é autoritário. Muitas falsas religiões, muitas falsas doutrinas começam ou começaram não entendendo direito quem Deus é, tendo imagens extremas de Deus, ou vendo Deus como um carrasco, ou vendo Deus como um Papai Noel bonzinho, velhinho, caduco, que passa o ano inteiro prometendo que se você não for bom, você vai ser punido, não vai receber o presente de Natal, mas no final do ano ele traz o presente mesmo você sendo mal, porque ele já está velhinho, ele já está meio caduco. Parece irônico, ironia, mas as pessoas têm ou uma ideia extremista de Deus, no sentido de que ele não está nem aí para os nossos erros, ou uma outra ideia extremista que Deus está toda hora nos punindo e nos castigando. Se entendemos como Deus é misericordioso, como fomos perdoados por Deus, como o amor de Deus nos atinge até o extremo de ele ter derramado o sangue do seu Filho para nos perdoar, será mais fácil compreender a Deus e vai ser mais fácil obedecer a Deus. Muitas vezes temos dificuldades em fazer a vontade de Deus porque estamos olhando para as pessoas e pensando, elas não merecem que eu faça isso. As pessoas nos ofendem e pensamos, ela não merece o meu perdão. Mas quando entendemos, por exemplo, que não merecíamos ser perdoados por Jesus, e Jesus nos perdoou mesmo assim, será mais fácil perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Será mais fácil amarmos nossos irmãos focando em Deus, nosso Pai. Será mais fácil fazer a vontade de Deus olhando para Jesus do que para nós mesmos ou para as pessoas ao nosso redor. Ainda nesse contexto, Pedro fala que desta forma vamos agir com sobriedade, santidade, temor a Deus e amor a Deus e ao próximo. Continuando ainda nessa linha de ações de graças, agradecendo a Deus pela misericórdia de Deus, Pedro fala no versículo 24: pois toda humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada. Qual é a palavra de Deus que permanece para sempre, que Pedro está falando aqui nesse contexto? O Evangelho da Salvação. Pedro está dizendo que você e eu temos o compromisso de levar para o mundo que está nas trevas o Evangelho da Salvação. Você e eu temos o compromisso de levar a palavra do Senhor, que permanece para sempre, que é qualquer pessoa que está nas trevas tem a oportunidade, o privilégio de vir para a luz, de abandonar as trevas e receber o perdão de pecados no sangue de Jesus e começar uma vida nova com Deus. E falando de salvação, Pedro fala que o processo da salvação envolve motivação, edificação e proclamação. Vamos trabalhar um pouquinho, nos próximos capítulos de Pedro, no capítulo 2 de Pedro, vamos trabalhar um pouquinho com esses pontos. Por exemplo, para eu permanecer perseverante a Deus, para eu permanecer no caminho verdadeiro de Jesus, eu preciso de motivação.
eu preciso desejar, querer fazer a coisa certa. Capítulo 2, versículos 1 a 3, ele fala: livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro fala que nós temos coisas que precisamos abandonar e coisas que precisamos buscar. Ele começa o capítulo 2, versículo 1, falando: precisamos nos livrar de algumas coisas. E o versículo 2, precisamos desejar algumas coisas. Quais são as coisas que ele fala que devemos abandonar? Ele fala: livrem-se do mal, como o engano, a inveja, a hipocrisia e a maledicência. Todos esses pecados são pecados de relacionamento. No meu relacionamento com o meu próximo, muitas vezes eu posso enganá-lo, eu posso agir com hipocrisia, falar uma coisa e fazer outra, ou falar uma coisa e pensar outra. Eu posso invejar o meu irmão e posso falar mal dele, maledicência. Pedro fala: o processo da salvação, ou o processo da perseverança, o processo da santificação, o processo de eu permanecer no caminho de Deus, eu preciso eliminar essas coisas da minha vida. Você vê os mesmos conselhos pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 e em Colossenses capítulo 3. Sinta-se à vontade para ler esses textos com calma depois. Mas não basta abandonar o que está errado. É preciso buscar o que é certo. E o que é certo? O que eu devo buscar? Ele fala: devemos buscar ardentemente, assim como um recém-nascido chora querendo o leite da mãe. Nós, discípulos de Jesus, devemos desejar ardentemente a vontade de Deus. Desejar ardentemente crescer espiritualmente. E na sequência, Pedro fala que isso só é possível se nos aproximarmos de Jesus. Só é possível se você e eu estivermos alicerçados em Jesus, ao qual ele chama da pedra viva. Jesus é a nossa rocha da salvação. Pedro vai falar que Jesus aqui neste mundo foi rejeitado pelos homens. Os judeus rejeitaram Jesus e até o crucificaram. No dia a dia, muitas pessoas estão ouvindo a mensagem de Jesus, mas estão rejeitando Jesus. Como Pedro, nesse contexto, está chamando Jesus de pedra viva, ele fala que Jesus foi a pedra rejeitada pelos homens. Se você ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, você vai ver esse contraste que Pedro fala, em que os homens rejeitaram a Jesus. Porém, Deus tem Jesus como a pedra principal, a pedra especial, a pedra angular, a pedra sobre a qual ele edificou a sua igreja. E nós, discípulos de Jesus, se seguirmos a Jesus, também seremos uma pedra viva. Ele vai falar nesse texto aí do capítulo 2, versículos 4 a 8. Interessante, porque ele está mostrando Jesus como a pedra viva que foi rejeitada por Israel e se tornou a pedra mais importante. A pedra agora que edificou a nova Israel, a igreja de Deus. E ele fala que vocês, nova Israel, discípulos de Jesus, também são pedras vivas. Interessante porque muitos textos muitos títulos que são usados para Jesus também são usados para nós, discípulos de Jesus. Por exemplo, Jesus é chamado de santo e nós somos chamados de santos. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. E Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Jesus é o Filho unigênito de Deus.
E a palavra de Deus nos chama de filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E agora Pedro fala que Jesus é a pedra principal e Jesus nos torna pedras importantes, né, que vão testemunhar a respeito de Jesus. Capítulo 2, versículo 8, Pedro continuando fazendo um trocadilho aqui com a palavra pedra e lembrando que o nome de Pedro é Simão, mas Jesus sempre o chamou de Pedro, que em grego ou em aramaico, Cefas, quer dizer pedra. Então, ele está muito em casa, né? Usando a palavra pedra aqui, fazendo alguns trocadilhos com a palavra pedra. E Pedro vai falar agora que Jesus, como a pedra principal, pode se tornar uma rocha que cai sobre alguém e destrói essa pessoa, ou uma pedra de tropeço. O que Pedro quer dizer com isso? Por que ele está dizendo que Jesus é uma pedra preciosa ou Jesus é uma pedra de tropeço? Ele fala algo no versículo 8 como: Jesus é a pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para a qual também foram destinados. Antes de eu continuar aqui reforçando essa questão de Jesus ou pedra preciosa ou pedra de tropeço, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe predestinação? O que você acha? Você acha que existe predestinação? Bom, posso responder, te assustei? Sim, existe predestinação. Calma, eu estou pensando predestinação como a ideia que Deus já predestinou um grupo chamado de salvos, um segundo grupo chamado de perdidos. Deixa eu explicar melhor. Deus não decidiu quem vai ser salvo ou quem vai ser perdido. O que Deus fala na palavra dele é que aqueles que crerem em Jesus, obedecerem a Jesus, for fiel a Jesus, vão pertencer ao grupo dos salvos. O grupo daqueles que receberam o perdão de pecados. E isso não tem como mudar, está predestinado por Deus, que os salvos vão viver eternamente com Deus. Enquanto aqueles que rejeitarem a Jesus, aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, são chamados de perdidos. E não tem como mudar isso. Não tem como alguém que é fiel a Deus, alguém que acredita em Jesus e obedece a Jesus, se perder, no sentido de permanecendo fiel a Deus, mesmo assim Deus vai chegar e vai esquecer essa pessoa, vai deixá-la aqui na terra ou vai mandá-la para o inferno. Isso é impossível acontecer. Deus conhece cada um que é salvo, como também conhece cada um que é perdido. Porém, aqueles que aceitam Jesus como a pedra viva são salvos por ele. Aqueles que desobedecem ou não aceitam Jesus serão destruídos por essa pedra. Mas cada pessoa individualmente escolhe a que grupo vai pertencer. Se a pessoa vai ter Jesus como uma pedra preciosa e obedecê-lo, ou se vai rejeitar a Jesus. E a consequência de alguém rejeitar a Jesus é que vai ser destruído, como uma rocha que cai sobre um edifício e o destrói. Mas cada um decide qual grupo quer pertencer. Em qual grupo você pertence? O grupo A ou o grupo B? Eu convido você a usar esse livro de Pedro para reafirmar o seu compromisso
com Jesus, de ser um discípulo, uma discípula verdadeiro de Jesus. E eu convido você que ainda não é um discípulo de Jesus a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Crer, se arrepender, ser batizado para perdão dos seus pecados e ter a certeza que na volta de Jesus, de maneira alguma você vai ser perdido. De maneira alguma você não vai viver com Deus nos céus, porque Deus já predestinou que aqueles que forem fiéis a Ele viverão eternamente com Ele na vida eterna. Amém? Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, como Pedro está fazendo aqui nesse contexto do capítulo 2. Eu convido você a assistir a próxima aula, a aula número 4, onde vamos dar continuidade ao livro de 1 Pedro, capítulo 2. Até lá, Deus te abençoe.